Bom dia, uma semana abençoada para todos. Deixar uma reflexão da palavra de Deus aqui para nós sobre o altar. Levíticos capítulo 6, versículo 13, a Bíblia diz que o altar, ele é um lugar sagrado, é um lugar santo. O altar onde se sacrifica a Deus, adora a Deus, glorifica a Deus, é um lugar separado. O altar, Levítico 6,13, diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então, pensando um pouquinho sobre o altar é um lugar de bênção, mas é também um lugar de morte. O altar é um lugar de vida, mas é um lugar de morte. Se você o levar a sério, uma vida santa, irrepreensível, uma vida de temor a Deus, o altar é lugar de bênção. Mas se você profanar o altar do Senhor, se você pisar nele com pecados deliberados, sem arrependimento, sem conserto, ele pode se tornar um lugar de morte. E hoje nós vemos uma depreciação do altar. O fogo arderá continuamente sobre o altar. A vida de Deus não emana da porta para o altar. Ela emana do altar para a porta. É do altar passando por toda a igreja, saindo para fora. Não é das pessoas que emana a vida, a cura, o milagre. É do altar. Do altar. Se o altar estiver santo, o fogo de Deus manifestará sobre ele e emanará a glória e o poder de Deus para toda a congregação. Se o altar estiver profanado, se o altar estiver trincado, rachado, não haverá glória de Deus naquele lugar. É muito sério. E muitos altares hoje deixou de ser altar santo para ser palco. Há uma diferença gritante, há uma diferença enorme entre altar e palco. Eu escrevi aqui algumas coisas e quero compartilhar com vocês. É muito interessante. Tem muita gente na igreja que quer um palco e não um altar. Um palco para fazer teatro, um palco para fazer dança, um palco para fazer humor, para fazer somente as pessoas rir, um palco para fazer teatro, um palco para só fazer cócegas nas pessoas. E tem o altar, aonde que tem que sacrificar, orar, derramar o coração, derramar a alma, aonde que tem que clamar a Deus, ter reverência, temor a Deus, para que jorre a vida de Deus através daquele altar. Então, hoje, há muitos lugares que não tem mais altar, tem um palco, iluminado, estilo mundano, cheio das novidades e invenções mundanas, igual uma boate, infelizmente. E o altar está ficando escasso, mas os lugares que ainda têm um altar separado, santo, um altar que não se coloca qualquer um, porque Deus se manifesta ali, a glória de Deus continue jorrando desse altar. Eu escrevi aqui, a diferença entre um altar e um palco é que um altar é um lugar de espiritualidade. Um altar é lugar de verdadeira adoração, de louvor, de espiritualidade, de ouvir a voz de Deus, de transmitir a voz de Deus. Por outro lado, um palco é um lugar de profissionalismo. Infelizmente, hoje, está cheio de profissionais do altar, que não teme mais, que não ora mais, que não sacrifica mais, que não chora mais aos pés de Jesus, e estão passando uma mensagem seca, sem vida,
sem milagre, só no profissionalismo. São nuvens sem água. É isso mesmo. Em um altar, uma pessoa oferece sua devoção ao desejado de todas as nações. Se louva, se rende, se adora, se glorifica ao Senhor Jesus Cristo, ao desejado de todas as nações. Enquanto que em um palco exibe seus talentos artísticos. Estão querendo aparecer mais do que Deus. Estão querendo que suas vozes apareçam, suas roupas apareçam, seus instrumentos físicos, carnais apareçam mais do que Deus e a sua glória. O altar de Deus parece voltado para dois aspectos. Naturalmente que o primeiro aspecto é o espiritual. As pessoas que estão sendo atraídas aos templos para os cultos parecem não entender a diferença entre o altar e o palco, entre o artista e o adorador, entre a plateia e congregação. Muitos perderam a noção de igreja. Muitos perderam a noção do temor, da espiritualidade, do lugar sagrado, consagrado que é o altar. Se sobe de qualquer maneira, se fala de qualquer maneira, em muitos lugares, sem reverência, sem temor, se fala todos os tipos de assunto, coloca qualquer pessoa sem o mínimo de compromisso com Deus e sua palavra, coloca pessoas que não respeitam a Deus, não temem a Deus, para cantar, para falar à igreja como se fosse um auditório, como se fosse um ajuntamento social de pessoas. E na verdade não é isso. Então tomemos cuidado. Por isso que há muitas pessoas mortas espiritualmente, porque profanaram o lugar sagrado e Deus saiu dele. Ou o altar é santo e Deus habita nele, ou o altar está profanado e Deus saiu fora dele. Não tem ambiente para os dois no mesmo lugar. Ou é Deus e santidade, temor e reverência, ou Deus saiu desse altar e o que está jorrando desse altar não é de Deus. E se não é de Deus, não vai ter coisas boas. O que é altar e o que é palco? Eu anotei aqui, qual a diferença? Existe alguma? Claro que existe. De fato, existem várias diferenças entre altar e palco. Eu anotei aqui, no palco tem holofotes. É o ser humano querendo aparecer mais do que Deus. É o ser humano trazendo a glória para si, a honra para si, os louvores para si, os aplausos para si. Mas no altar de Deus tem sacrifício para glorificar a Deus, adorar a Deus, exaltar a Deus, transferir para Deus toda a glória devida. No palco pode haver soberba, no altar precisa ser servo. No palco pode ter fumaça, mas no altar tem que ter fogo de Deus. Fogo de palha não transforma vidas. Fogo de palha não muda vidas. Fogo de palha não sustenta a alma, não alimenta a alma. Fogo de palha não sacia a sede da alma. Fogo de palha não muda caráter, personalidade. O fogo de Deus, sim, muda, transforma, liberta e torna você um cidadão do céu. No palco tem vaidades, no altar tem simplicidade. Glória a Deus. No palco tem vida de fama, no altar tem vida com Deus. No palco produz um artista, mas o altar um quebrantado, um servo, uma serva, um pastor, um obreiro quebrantado. Louvado seja Deus. No palco
quem brilha é o homem. No altar, o louvor é para Deus. Quem tem que aparecer é Deus. Quem tem que brilhar é Deus. Quem tem que ser aplaudido e glorificado no altar é Deus e não o homem. João já dizia, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Que ele apareça e que eu me esconda atrás dele. Louvado seja Deus. No palco, quem brilha é o homem. No altar, o louvor é para Deus. No palco, é só ter talento, mas no altar precisa ser santo. Louvado seja Deus. No palco é show, o show é do homem. No altar, Deus se revela. Bendito seja o Senhor. Quando as pessoas entenderem que altar não é palco, vão encontrar Deus e sentir sua glória na igreja. Vão olhar para o altar e vão ver a glória de Deus refletindo, radiando naquele lugar. E o que faz milagre, o que atrai pessoas, o que transforma pessoas, não é as vaidades dos homens, a fala dos homens, a glória dos homens, o aparecimento dos homens. Não. O que produz mudança, salvação, transformação, libertação, batismo com o Espírito Santo é a manifestação da glória de Deus. E a glória de Deus só será manifestada aonde o altar é santo, é sagrado. As pessoas temem o altar, porque Deus opera ali. No altar, Deus se revela. No palco, no altar se encontra Deus e a sua glória. Davi queria estar no altar e não em um palco. Ouça o que diz em sua oração. Tu és, ó Senhor, a grandeza e o poder e a glória e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu é, ó Senhor, o reino, e tu exaltaste como chefe sobre todos. Tanto riquezas como honra vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Segundo Crônicas, capítulo 29, versículo 11 ao 12. Precisamos voltar a ter reverência e temor no altar de Deus. Precisamos. É necessário que Cristo apareça e que nós desapareça. Que a glória de Deus resplandeça na igreja de Cristo. É isso que nós queremos ver. Na igreja de Cristo todos estamos nivelados no mesmo patamar. Somos servos. O púlpito da igreja é altar e não palco de brincadeiras e piadinhas. Que eu e você possamos temer mais o altar da casa de Deus. Porque o altar é lugar de vida, mas é lugar também de morte. Que nós possamos tomar cuidado, termos mais temor, mais reverência, mais respeito, mais amor, mais fidelidade no altar da casa de Deus e com o próprio Deus. Deus não começa a operar na igreja da porta para o altar, é do altar para fora. Se o altar estiver santo, com temor, sagrado, Deus se manifesta ali. Se ele tiver com impurezas, desrespeito, profanado, Deus levanta voo e vai embora. E aquele lugar fica um lugar horrível. Porque o que dá beleza à igreja, aos cultos, é a manifestação da glória de Deus. Altar, lugar de vida e morte. Tomemos cuidado. Deus te abençoe.